Recebi o diagnóstico de autismo do meu filho. E aí? O que devo fazer a partir de agora? Fica comigo, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Nara Gisele, mãe atípica de dois, da Ana Heloísa e do Heitor. Estou aqui com meu esposo, meu sócio. Eu sou Alessandro Fernandes, pai atípico, pai do Heitor Fernandes, autista e pai da Ana Heloísa, que tem TDAH. Estou aqui com a Nara, minha esposa. Nós vamos falar hoje sobre o diagnóstico dos nossos filhos, né? Especificamente do diagnóstico do Heitor. O Heitor é autista, nós recebemos o diagnóstico do Heitor há alguns anos atrás e muitas coisas mudaram de lá para cá, né? Principalmente o processo de evolução do Heitor, não é isso, Nara? Exatamente. E aí ele vem evoluindo a cada dia, graças a Deus, né? Um foco aí no nosso papel de pais e de toda uma equipe terapêutica que acompanha o nosso filho, tá? E eu queria, Nara, fala um pouquinho aí pra gente, né, para os nossos colegas que estão nos ouvindo, como foi quando a gente recebeu o diagnóstico dele, né? O Heitor hoje tem 9 anos, mas o diagnóstico só veio quando ele tinha 5 anos de idade, mas a intervenção começou antes, não foi? Assim, para mim, enquanto terapeuta, né, que já acompanhava e que já era muito estudiosa do autismo, eu conseguia ver marcos em atraso do Heitor e comportamentos característicos do espectro do autismo nele a partir dos 8 meses de idade, né? Só que esses comportamentos eram tão sutis, então começou com algumas estereotipias corporais, movimentos para frente e para trás na frente do ventilador, um hiperfoco em potes, em tampar, em montar objetos. E eles eram muito passageiros, eram bem sazonais, né? E aí a gente foi percebendo uma rigidez cognitiva nele por volta de 1 ano e meio, 2 anos, mas a comunicação era super fluida, ele era muito verbal, ele não teve nenhum atraso de comunicação. O social não era tão comprometido assim, ele era uma criança que compartilhava atenção, que brincava com pares, né, que conseguia se envolver com pares, mas era muito irritado, era uma criança que se irritava facilmente, que se chateava facilmente, né? E aí sempre que eu trazia para o Alessandro isso, eu acho que o Heitor está dentro do espectro, vamos fazer uma avaliação com o neuro, ele tinha uma recusa muito grande, ele não conseguia enxergar atraso no Heitor, né? Ele enxergava mais ali um traço de personalidade e que muitas vezes ele justificava por ele mesmo, quando eu era criança eu também era assim. Mas a gente percebeu mesmo a maior demanda dele na introdução escolar, então com 3 anos, quando ele entrou na escola, tudo ficou muito mais evidente, né? Então foi aí que a gente começou as terapias. O primeiro diagnóstico dele foi de TDAH, né? O TEA ele só foi mesmo fechado com 5 anos, mas no meu coração eu já tinha a certeza de que o TEA estava lá, né? E eu me preparei muito para esse diagnóstico, né? Eu olhava para ele e enxergava assim, não, meu filho é autista e eu não preciso ficar mais batendo nessa tecla, brigando, tentando convencer as pessoas né? E como todos os pais, eu acho que a gente passa por um processo mesmo de luto. Eu sofri muito sobre muitas expectativas, eu acho que a minha ansiedade foi muito lá em cima, porque eu já comecei a projetar a ansiedade num futuro longe, né, da adolescência, da vida adulta, como seria quando começasse a namorar, como seria no trabalho, será se ele ia conseguir se alfabetizar, se desenvolver bem. E pro Alessandro eu acho que foi mais intenso, né, Alessandro? Como é que foi para ti? Pois é, para mim não foi diferente, né? Eu tive um impacto realmente do diagnóstico, eu neguei no começo, não queria aceitar esse diagnóstico de autismo. A Nara, sendo psicóloga e atuando com crianças dentro do espectro, ela já tinha essa experiência, essa expertise. Mas eu, como um pai, né, que via que ela acompanhava essas crianças, e na maioria das crianças que eu percebia lá na clínica, de nível 3 de suporte, eu identificava algumas demandas que o Heitor não tinha, eu não identificava isso no Heitor. Então o Heitor não é autista. O Heitor fala muito, o Heitor tem uma boa comunicação, ele tem uma boa interação social, ele olha nos meus olhos, ele brinca com várias coisas. Eu não via algumas características específicas. E no fundo eu queria negar porque eu sabia que... Eu pensava, na verdade, se o Heitor recebesse aquele diagnóstico, como é que seria o futuro da vida dele?
como é que seria lá na frente? Será que ele ia conseguir ter um emprego legal? Será que ele conseguiria ser empresário como o pai? Será que ele conseguiria ter essa relação com outras pessoas também muito bem? Então eu ficava com muito medo e acabei negando por muito tempo. A Nara me falava, você me falava, eu ficava negando, né? E aí chegou um momento onde eu me interessei em estudar mais sobre o tema. Quando? Hoje eu sou sócio junto com a Nara de uma clínica, nós temos o Centro de Análise do Comportamento. Quando eu comecei a trabalhar na clínica também junto com ela, eu comecei a ter necessidade de estudar mais sobre o caso, né? Sobre o autismo em si. E eu fui identificando aí alguns traços no Heitor. Eu cheguei para ela e falei, vamos buscar um profissional agora, né? Vamos buscar um neurologista, um neuropediatra, para a gente conseguir entender de fato e ajudar o Heitor da melhor maneira possível. A gente via que ele tinha algumas dificuldades, principalmente na escola, como você falou. E aí, quando buscamos um profissional, de fato veio o diagnóstico do Heitor. E na primeira consulta. Exatamente. Na primeira consulta, a médica já fechou o diagnóstico, né? Todas as características que você falou já foi vista pelo médico também. Então, fechamos o diagnóstico dele e aí o Heitor já vinha fazendo intervenção. Já fazia acompanhamento com alguns profissionais. Você lembra o que ele fazia naquela época? Ele já fazia psicopedagogia e psicologia, né? E aí logo em seguida, quando veio o diagnóstico, foi acrescentado todo uma equipe multidisciplinar. Então ele passou a fazer também TO, psicomotricidade, musicoterapia. Então a gente saiu de uma carga horária pequena que ele fazia, né? Que era de 4 horas por semana para 20. Então a gente intensificou, ele passou a ter uma acompanhante terapêutica na escola. Além das 20 horas que ele fazia de intervenção na clínica, que ele passava a semana na clínica, né? Ele passava a manhã toda de terapia na clínica. Chegava às 8 da manhã, saía quase meio-dia, isso de segunda a sexta-feira, além do acompanhante terapêutico no ambiente da escola. Não uma pessoa, na verdade não era nem um acompanhante terapêutico na época, porque não tinha especificamente uma supervisão, como é devido hoje, como a gente sabe. Hoje o Heitor tem acompanhante terapêutico, mas é uma roupagem diferente do que tinha naquela época, né? Mudou muita coisa. Mas enfim, ele tinha uma equipe bem abrangente atendendo ele. E isso foi libertador para mim, porque eu entendi que isso ajudava e estava ajudando o Heitor a se desenvolver. Então, como é que a gente começou a perceber, eu particularmente? Eu comprava uma roupa para o Heitor junto com você lembra? Aí botava uma calça nele, não quero vestir a calça, porque está me apertando. A gente olhava para a calça, não tinha nada, a calça era muito confortável. Mas o tecido incomodava ele, a textura da roupa incomodava ele. O tênis. O sapato incomodava ele. A escova de dente. Né? Tudo incomodava ele. E tinha a particularidade das comidas. O Heitor queria comer alguma coisa, por exemplo, de manhã. 8 meses comendo a mesma coisa, todo dia. Queria comer crepioca, era só crepioca. Foram vários meses comendo só crepioca no café da manhã. Depois só cuscuz no café da manhã. E eu falava pra Nara, olha, tá tudo bem, porque eu sou assim, todo dia eu tomo vitamina de banana. E tem anos que eu faço isso. A Nara até brinca, né? Acho que tem um diagnóstico por aí. Mas enfim, né? Eu vi essas características e o Heitor precisava de algumas coisas. Qual era a característica que mais afetava a vida do Heitor? Essa questão da roupa nem tanto, algumas vezes sim. Mas a parte social. Social e a rigidez cognitiva, né? O Heitor tinha dificuldade de brincar com outras crianças. De mudar a rota, não rota física, né? De caminho, mas de mudar a rotina. Se ele planejou uma coisa para aquele dia, por mais que não tivesse a nossa aprovação ou não tivesse o nosso planejamento, ele tinha muita dificuldade de desistir daquela ideia. Então hoje é um dos principais prejuízos dele, é a comunicação social. Ele tem muita dificuldade de entender o outro, de Mas entender apesar, Nara, da gente saber que ele se comunica muito bem. Sim. Ele fala muito bem. Então a pronúncia verbal dele é excelente para uma criança da idade dele. Ele tem todo o vocabulário, né? Da idade dele, um vocabulário até maior do que a idade dele. Ele fala palavras complexas, ele entende significado de muitas coisas. Ele tem, às vezes, uma fala bem rebuscada, assim, parece um adulto falando, mas a intenção social, mais a empatia, mais o colocar-se no lugar do outro é muito difícil. Isso. E, Alessandro, eu acho que é importante a gente falar para as famílias, né, que caminho seguir, né? Então, assim, eu como terapeuta já sabia que o caminho era terapias, né? Já sabia que o caminho era aumentar a carga horária, era fazer terapias, era fazer treino parental, era estudar, né? Mas para você, por exemplo, o caminho foi libertador quando você começou a entender de fato.
o Sim. que era autismo, quais eram as características, por que que ele tinha aquele determinado comportamento, onde que aqueles sinais iam aparecer. Então, Eu acredito que quando a gente não tinha um diagnóstico, muitas ações do Heitor era tido como um menino que não é comportado, que responde com grosseria, que não é empático. E quando nós recebemos o diagnóstico, eu fui estudar um pouco mais sobre isso, conversando contigo também mais sobre isso, eu consegui entender que de fato muitas vezes o Heitor não fazia não porque ele queria, mas era uma característica realmente sensorial, não, uma característica cognitiva dele. A gente tinha que trabalhar isso. E começamos a conversar com a equipe terapêutica, explicar alguns aspectos. É onde entra o papel fundamental da família, né? É vocês que são pais. Então, quando receber o diagnóstico dos seus filhos, entenda que o processo que vai se iniciar a partir daquele momento não é só a responsabilidade da equipe dos terapeutas, dos especialistas. A responsabilidade maior é da família. Quem vai passar mais tempo com o filho são os pais, normalmente. Então você tem que entender de fato as características do seu filho. E foi aí também que a gente descobriu outros diagnósticos do Heitor. Então, além do autismo e do TDAH, o Heitor foi diagnosticado com TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, e dislexia. E aí o TOD, dentro do que o Heitor tem, é algo mais gritante. É mais difícil da gente lidar, né? Porque é a oposição. O Heitor respondendo, muitas vezes a gente dava um comando para ele já respondia se defendendo ou atacando. E com outras crianças também era da mesma forma. Então a agressividade era algo que nos incomodava bastante. Sim. E lembra que muitas vezes a Nara chorava no final do dia ao saber que o Heitor estava agressivo na escola. E muitas mães na escola achavam que o Heitor era agressivo porque era um menino mal educado, que a gente não dava a criação correta para ele em casa. E pelo contrário, é uma criação muito amável, tratando o Heitor muito bem, então demonstrando muito carinho por ele. E com muitas terapias, né? E com muitas terapias, ainda assim tinha agressividade relacionada ao TOD, né? Sim. E aí sofremos muito, né? Foi libertador para mim, né? Quando eu comecei a compartilhar a rotina do Heitor, o diagnóstico, quando eu comecei a compartilhar no grupo das mães, né? As terapias que ele fazia, o diagnóstico que ele tinha, os manejos de comportamento que a gente tinha em casa, como que a gente lidava com determinadas situações, pedir para as famílias, né, para as mães, me comunicarem quando os filhos trouxessem informação em casa sobre determinadas ações dele, para que a gente também pudesse agir em casa. E assim, para mim foi incrível, porque eu comecei a sentir a empatia das mães, né? Eu comecei a ver que elas já começavam a olhar para o Heitor de forma diferente, né? Inclusive teve uma mãe da sala que chegou pra gente, pediu perdão por um dia ela ter sentido raiva de um comportamento dele com o filho dela, mas que ela entendia agora o que estava acontecendo, ela passou a me ajudar mais, ser mais vigilante, me dar mais feedback. Então é importante que os pais vençam o luto. É importante que você, pai, supere o luto, que você olhe para o seu filho com um prognóstico bom, positivo, mas acima de tudo que você tenha orgulho do filho, que você consiga falar sobre seu filho, que você consiga compartilhar o comportamento dele com outras pessoas, né? Eu participo de grupo de pais, de mães, e a gente ainda vê muito o medo do pai e da mãe de falar sobre o filho, de falar que o filho tem diagnóstico, às vezes de falar até para a própria família, né, que ele está dentro do espectro, pelo julgamento das pessoas. E eu aprendi que julgamento por julgamento, nossos filhos sempre vão ter, faz parte do mundo, né? Mas quanto mais as pessoas sabem sobre o diagnóstico, quanto mais as pessoas sabem sobre as limitações, mas principalmente sobre o potencial, eu acho que passa a olhar para o nosso filho de uma forma carinhosa, empática, né? Nas minhas palestras, eu sempre falo com o coração, eu sempre falo, olha, o que eu espero do mundo, o que eu espero das pessoas é isso para o meu filho. Por quê? Porque ele precisa de muita empatia. Amor, é importante falar também que lá atrás, quando o Heitor recebeu o diagnóstico, a gente tinha até vergonha, pelo menos eu, de compartilhar com a família, de entender qual era a posição da família. Quando eu falo família, são os tios, os avós, os primos, de como eles vão receber essa informação, né? E isso tem que deixar de ser tabu, porque a gente não devemos ter vergonha de diagnóstico de forma alguma. Hoje eu sou um defensor do direito das crianças, das pessoas com autismo. Então, o nosso filho, onde ele chega, ele pode se posicionar, né, de fato, não
levando o diagnóstico, não é isso. Mas ele se posicionar dos direitos que ele tem, né? Falar para a família que de fato ele tem essas características, mas ele não é definido de fato por essas características. Tem muitas outras situações envolvidas. De fato, o diagnóstico não ser uma sentença, né? Exato. Mas ser um norteador. Exatamente, foi o que aconteceu com a gente, né? Então hoje o Heitor sabe que ele é autista, nós falamos para ele, é muito importante a criança, né, entender quais são as dificuldades que ela tem, buscar ajuda de fato nessas características, entender que ele pode até ajudar outros colegas, né, outras pessoas. Então muitas vezes nós percebemos que pais tentam não falar para os seus filhos, você tem diagnóstico de autismo, com medo dele se sentir menosprezado ou menor do que as outras pessoas. Isso acaba afetando o tratamento, o desenvolvimento dele. Acho que quando ele se entende, ele consegue avançar muito mais. Né? Então, se a gente for dar um conselho hoje para os pais, tentem ser claro, né, com seus filhos, né? Tentem falar de fato o que está sendo vivido, compartilhar com a família, pedir apoio da família. Nem todo mundo vai te ajudar, vai te apoiar, mas é importante as pessoas terem ciência, né, do diagnóstico dos seus filhos. Eu entendo que para muitos pais é um desafio muito grande a exposição do autismo, explicar, né, que o filho tem autismo, porque é complexo mesmo, porque é muito variável. A gente está falando de um espectro, a gente não está falando de uma característica específica que vai se manifestar em todas as pessoas, né? Meu filho às vezes me pergunta, mãe, por que eu não faço isso que o meu coleguinha faz e por que eu faço isso e ele não faz, né? Então, eu tento explicar para ele porque ele é diferente, porque o autismo é um espectro, né? E muitos pais têm o receio da apropriação do diagnóstico, né? Da criança se apropriar da limitação e não identificar seu potencial. Então, sim, é importante a gente falar que muitas vezes com autismo nível 1 de suporte, que é o caso do nosso filho, vem a ansiedade, vem outras comorbidades, como o TOD, como o TDAH, né, que gera uma expectativa social muito grande que ele tem dificuldade de lidar. Não necessariamente quem tem autismo vai ter esses transtornos, né? Muito claro. Mas na literatura... Claro. Mas muito possível, né? A gente sabe que é muito prevalente, né? E o que os pais sentem na maioria das vezes é o medo de gerar mais ansiedade, de gerar mais introspecção, de gerar mais medo. E assim, gente, é muito possível que isso aconteça, mas independente do se vai acontecer ou não, tem o fato do próprio indivíduo não se entender, não saber por que ele faz isso, né? Meu filho me pergunta muito, por que eu faço isso se eu não quero fazer? Então eu vou lá e explico que o nome disso é ritualidade, que muitas vezes ele está fazendo isso sem pensar, sem planejar. Porque o Heitor tem nível de suporte, ele é tão esperto, nós passeamos bastante com ele quando ele encontra algum lugar que tem fila de espera, por exemplo. Ele sabe do direito dele, eu tenho prioridade em fila, né? Então, por exemplo, a gente foi num parque de diversões e lá o Heitor, eu tenho prioridade, eu vou lá para a fila de prioridade. A fila de prioridade já tinha uma fila grande. Ele, mas eu sou prioridade, eu tenho que passar na frente. A gente vai explicar, não, Heitor, calma aí. Tem a fila de prioridade, você é prioridade, mas você tem que esperar as outras prioridades também. Então, vê como ele é esperto nesse sentido, né? Então ele tem que se entender, mas também nós temos que colocar limite, porque ele é criança. Ensinar regra, né? Ensinar regra. Além do autismo, então é uma criança. Então, como, né, a criança não pode ser limitada só pelo diagnóstico, de fato. Exatamente. E outra coisa que a gente vive hoje, né, superado o diagnóstico, lógico, naturalmente, ainda vivemos ansiedades futuras, né, às vezes eu me pego pensando como é que vai ser no trabalho, como é que vai ser no casamento, será se vai casar, será se ele vai conseguir manter essas relações sociais de forma intensa, saudáveis. Então, eu busco semear muito hoje para colher amanhã, né? Então eu busco muito explicar o que se espera de um comportamento de um garoto, o que se espera de um comportamento de um adolescente, de um adulto. Eu tento sempre explicar para ele as dificuldades que o comportamento dele gera, quais são as consequências da impulsividade, quais são as consequências de falar agressivo, né, que soa rispidez para as pessoas. Aí eu dou modelo de como que ele poderia falar de forma diferente. A gente viveu uma crise com ele recentemente, uma das poucas crises que ele teve. E aí ele ficou super envergonhado do comportamento dele, que é natural, que após a crise venha a autocrítica, a autoavaliação. Então a gente foi explicar o que era crise, por que ele tinha sentido isso, que ele tinha tido um excesso
de estresse tão grande que ele não conseguiu controlar, né? Mas que ele precisa se atentar aos gatilhos desse estresse, quando que isso vai começar a acontecer, olha, tá saindo do verde, tá ficando amarelo, precisa descer. Então a gente usa muitas estratégias comportamentais com ele nesse sentido em casa. Lembro-me muito que quando o Alessandro não tinha a convicção do diagnóstico, né? Ele era muito permissivo com o Heitor, então ele acabava cedendo muitas vontades por não saber lidar com o comportamento dele. E hoje eu já tenho muito orgulho do meu esposo saber manejar esse comportamento, de ser firme quando precisa, de ser flexível, de saber controlar ali os antecedentes para ele, de já pensar assim, não, isso vai desregular. Então vamos mudar a rota, vamos por aqui, né? E de antecipar para ele os combinados, porque ele também é super esperto, né? Quer fazer negociações, negociações com o pai, então a gente já consegue muito isso. E apesar de você ser terapeuta, eu acho que o mais importante dos pais que não são terapeutas, logicamente, né? É buscar conversar com a equipe que acompanha seu filho. Entender, buscar ajuda, né? Nós sempre estamos dialogando com a equipe que atende o Heitor. Então, a Nara é terapeuta de outras crianças, mas ela não é terapeuta do filho dela. Eu até falo para ela, ó, quando você está com o Heitor, a terapeuta não está aí nesse momento. Quem está aí é a mãe do Heitor, porque tem um envolvimento sentimental. Então, muitas vezes eu até falo para ela, até brinco com ela, ó, cadê a técnica que você usa com os seus pacientes? Né? De fato, ela não vai usar isso com o Heitor. Muitas vezes não, porque eu tenho um sentimento da mãe ali. Mas a gente tem que ter conhecimento, tem que saber de fato como agir com ele em determinadas situações. Né? E eu queria compartilhar com vocês que o fato de eu ser terapeuta não me faz sofrer menos do que vocês, né? Pelo contrário, eu acho que eu sofro muito. Sofre mais, né? Eu acho que eu sofro muito porque às vezes eu me pego não conseguindo fazer a técnica que eu oriento os pais a fazerem em casa e vem a cobrança de, poxa, se você sabe fazer isso, por que você não consegue fazer com seu filho? Mas aí eu também penso, eu estou no papel de mãe, né? Eu não estou no papel de terapeuta, então é complexo sair do terapeuta, entrar na mãe, ficar mãe e volta o terapeuta, é muito complexo isso para mim hoje, mas eu tenho feito muito um exercício de auto-perdão, de entender que eu vou falhar enquanto mãe, que tá tudo bem, que da mesma forma que enquanto terapeuta, às vezes, a gente tem uma expectativa muito alta para os pais, que eles não estão disponíveis naquele momento para cumprir aquelas expectativas. Eu, como mãe, também compartilho com os terapeutas do meu filho os meus limites, o que é que eu consigo naquele tempo, naquele momento, o que é que daquela estação é prioridade, o que é que dá pra gente fazer naquele momento, o que é que não dá, né? Dentro de tantas demandas, a gente tem que selecionar alvos para atingir. Então, eu tenho uma convicção de que, poxa, eu queria que o Heitor estivesse fazendo, sei lá, 10... A gente tivesse 10 objetivos cumpridos, mas eu não tive engajamento nos 10, porque não coube na nossa rotina, porque não coube na rotina dele. Então, eu tenho entendido flexibilizar isso, né? E os terapeutas são fundamentais nesse processo de baixar nossas expectativas, de dizer pra gente, calma, ainda não está pronto para isso, vamos com calma, porque nós pais temos muita ansiedade, muitas expectativas de elevar as habilidades do nosso filho o quanto antes, o quanto rápido, pelo medo do prejuízo do futuro, mas enfim, a gente precisa aprender a lidar, né? E nós, enquanto pais, também precisamos nos cuidar, né? Nos cuidar emocionalmente, cuidar do casamento. A gente estabeleceu lá em casa dias do casal, dia da família, dia do pai com o filho, dia do pai com a filha, dia da mãe com o filho, dia da mãe com o filho. Então, a gente tem tentado se manter firme, se apoiando, ajudando um ao outro, com menos crítica. Eu acho que é muito importante a gente falar para os pais que nos escutam sobre o círculo familiar. Muitas vezes, quando o diagnóstico chega de um determinado filho, você tem outros filhos, os outros filhos podem sentir que todas as atenções ficam voltadas só para o filho que recebeu o diagnóstico. E a gente teve muito medo lá em casa, porque a Heloísa, nossa filha mais velha, ela tem 7 anos de diferença de idade do Heitor, ela tem um diagnóstico de TDAH, né, que só veio agora há pouco tempo também, mas enfim, né, nós tínhamos sempre essa preocupação de cuidar da atenção para ela também. Então, como a Nara falou, como você falou, amor, temos o dia lá de ficar com os filhos de forma até separada, né? Tem um dia que eu vou sair sozinho com o Heitor, fazer alguma atividade que ele goste. Vai ter um dia que eu vou sair sozinho com a Heloísa para fazer alguma atividade que ela gosta. A Nara da mesma forma. E vai ter o dia que muitas vezes nós estamos juntos, né? Que é quase todos os dias.
Então nós somos muito família no sentido de um apoiar o outro. Então quando a Nara, por exemplo, dá alguma orientação ao Peitor, não vou ser eu que vou tirar o direcionamento que ela deu, porque eu tenho que saber entender que ele sabe manejar com isso. Muitas vezes ele dizia para a Nara o seguinte: eu gosto mais do papai do que da senhora. Isso para fazer com que ela ficasse sentida com aquilo que ela estava falando, mas na cabeça dele ele queria só contra-argumentar alguma situação que estava acontecendo. Ele queria dizer: o papai deixou fazer isso e a senhora e eu não, falava, a senhora é chata. eu falava para ti, né? Ó, se acalma, ele te ama do mesmo jeito que ele me ama, então ele está usando isso só para tentar atingir mesmo, conseguir alguma coisa. É manejo comportamental, né, de criança mesmo, não tem nada a ver nem com o espectro, eu acredito eu. Mas, e a enfim, gente tem que alinhar muito, né? As regras, a gente tem que se manter firme nisso, para que um pai não seja bonzão e a mãe seja megera, porque os nossos filhos, eles tentam fazer muito isso. O Heitor, por exemplo, ele pede uma coisa para mim, eu digo não, aí ele corre pro Alessandro. Aí o Alessandro pergunta: o que sua mãe disse? Ele disse não, então eu também digo não. E é compartilhar, né? É conversar sobre isso, conversar sobre os objetivos, sobre as ações, conversar sobre a família, ser muito claro com os filhos. Eu acredito que isso vai acelerar o processo de desenvolvimento dos dois, independente se tem diagnóstico ou não. E o casal entender que eles são um casal. Sim. Né? Não deixar o matrimônio em detrimento de 100% de dedicação ao filho, né? Entender que... E eu falo muito, assim, para os pais, e eu tento viver isso de fato. Assim, tá cansado? Descansa. Dá uma pausa, descansa. Um final de semana, traz uma rede de apoio, vai ler um livro, vai assistir um filme, alguma coisa. Mas amanhã a vida continua. Volta o foco. Sim, e é muito importante, amor, a gente falar também que o filho está fazendo terapia. Existe um processo aí de desenvolvimento e acompanhamento com uma equipe de especialistas para o filho, né, que recebeu o diagnóstico, filho ou filha. Mas os pais também precisam disso. A Nara faz terapia, eu faço terapia, nossa outra filha faz terapia. Então, o quanto isso é importante? Nós nos compreendermos. E isso vai ajudar no desenvolvimento dele, querendo ou não. Imagina, se nós não estivéssemos bem, né? Vamos conseguir ajudar nosso filho? Não vamos. É desgastante a rotina, não é fácil, a gente sabe disso, né? Tá na clínica, acompanhando o processo de terapia, ter situações de crises, não é fácil. Mas a gente tem que fazer com que isso seja mais leve. A própria rotina de terapia é muito cansativa. Eu lembro que a gente ficava conversando muito entre nós, assim, meu Deus, 20 horas, quando que vai reduzir? Reduziu, 20 horas, meu Deus, quando que vai deixar de ser 20 horas, né? Mas a gente se manteve firme, forte, tinha dias que a gente estava mega cansado, o Heitor mesmo tinha dia que estava mega cansado, terapia hoje não, aí a gente tentava colocar algo muito reforçador pós-terapia para ele, levar no shopping, tomar açaí, para tentar emparelhar reforçadores com aquela estimulação. Atividades que ele gosta também, né? O Heitor tentou fazer vários esportes, né? Futsal, futebol, natação, hoje ele faz judô, ele gosta de atividade, hoje a carga horária de terapia dele não é mais às 20 horas, a terapia mais reduzida. Reduziu um pouquinho. Reduziu, né? Mas assim, ele continua precisando desse acompanhamento, faz outras atividades sociais também. Então é muito importante você estar perto, acompanhando, conversando com a equipe, né? E colocando o filho para fazer outras atividades também. Tá? Então, vamos dar algum conselho aqui para os pais que estão nos assistindo, de como eles devem agir depois do diagnóstico de fato. A gente já falou bastante como nós agimos, né? Mas acredito que a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: não fiquem no luto, né? Inevitavelmente aquele momento de luto ele vai ser vivido, mas não deixa ele perdurar por muito tempo. Busquem ajuda, tá bom? Busquem rede de apoio. Hoje eu e a Nara, por exemplo, buscamos grupo de pais também. Na nossa igreja, eles fizeram um grupo de pais de crianças atípicas, nós fazemos parte desse grupo. E o quão importante nós fazermos parte desse grupo, porque além de ser ajudado, nós ajudamos outras famílias. Sim. Porque aquilo que você consegue identificar que foi positivo para o seu filho, pode ser positivo para outras famílias também, pode ser libertador para outras famílias também. É muito importante, né? A gente se relacionar com outras pessoas, com outros pais, conhecer outros pais, ajudar, ouvir, ser ajudado também, né? Eu diria também que é importante estudar sobre o tema, né? Sobre o assunto, para conhecer melhor seu filho, para entender por que os terapeutas estão te cobrando determinados comportamentos, por que os terapeutas estão trabalhando determinadas demandas, até para equilibrar suas expectativas. Eu acho que outra coisa que é muito importante é aprender a gerir o tempo. É natural que no início a gente dedique-se horas afinco só para o autismo, só para aquela criança,
mas tenta entender se tem outros filhos envolvidos, como que eles podem ajudar, como que você vai ter momentos para dar atenção para o outro filho. Outra dica, né, é a família, não esquecer que é uma família, o casal, não esquecer que é um casal, terem momentos, dialogarem sobre, falarem sobre suas expectativas uns com os outros, o que o comportamento de um incomoda no outro, né? Eu lembro que eu ficava muito incomodada com a dificuldade que o Alessandro tinha de manejar os comportamentos do Heitor, que às vezes era muito mais permissivo, né? Então eu ficava criticando muito o comportamento dele, mas a gente parou para sentar e eu consigo entender hoje, por exemplo, que ele tem mais habilidade para determinadas coisas, ele é muito melhor em jogar videogame com ele do que eu. Eu já sou mais habilidosa com ele em outras demandas, né? Em autocuidado, em ensinar para ele explicar e analisar comportamentos. Então, a gente foi respeitando mais o jeitinho um do outro e isso tem colaborado muito para os filhos enxergarem em nós pais habilidosos, ainda que em coisas diferentes, né? E um outro ponto que eu acho importante é manter o diálogo com a equipe. Converse com os terapeutas do seu filho, participe das terapias, receba os feedbacks, dê feedback para os terapeutas de como que vocês estão conduzindo isso dentro de casa, porque a evolução do filho depende muito da nossa dedicação, né? Não só do terapeuta. O terapeuta é só uma parte do processo. A parte mais relevante somos nós, pais, em casa. Então, invistam em vocês, em momentos com a família, em colocar as atividades que são feitas, né, os treinos que são feitos na terapia em prática no ambiente domiciliar. Então é isso, né? Trouxemos um pouco da nossa experiência, não foi, amor, sobre o diagnóstico dos nossos filhos. Comenta aqui, né? Deixa nos comentários um pouco da tua experiência, o que você quer que a gente traga de conteúdo. Se você gostou desse bate-papo, quer que a gente fale um pouco mais sobre isso, coloca aqui embaixo que a gente vai trazer mais conteúdos para vocês, tá? Forte abraço!